Graça e a paz bendita de Jesus sobre sua vida nesta noite, amém? Depois de um período tão abençoado de adoração, de louvor, vamos abrir as Escrituras Sagradas, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao verso 13, e vamos falar sobre uma advertência muito importante do apóstolo Paulo, para a igreja do Senhor, para os cristãos, uma advertência sobre o perigo da queda, do esfriamento, do desânimo, da apatia espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. Nos diz assim, a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir, folgar. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não vos permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Alguns anos atrás, um jovem da nossa igreja fazia uma viagem daqui para a Feira de Santana, dirigindo uma Kombi, e ele foi abordado por 2 ladrões no meio da estrada. E eles entraram no carro e colocaram ele na parte do meio do banco, e um sentou-se à sua direita e outro à esquerda, dirigindo o carro. E ele abaixou a cabeça, e o ladrão disse: não olhe para mim, não olhe para o meu rosto, senão eu mato você. E ele abaixou a cabeça e disse: não se preocupe não, eu não vou olhar para o senhor pode levar o carro, pode levar a mercadoria, o senhor fique tranquilo, o senhor só me deixa em algum lugar para eu voltar para minha casa, não se preocupe, eu não vou olhar para o senhor, eu sou um crente em Cristo Jesus. O ladrão disse: você é um crente, é? Ele disse: sou sim, senhor. O ladrão disse: eu também sou um. Na verdade eu estou meio desviado, mas eu sou um crente. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, estava com minha família, minha mãe veio visitar a gente com uma irmã, cunhado e sobrinhos, e eu levei eles para dar uma volta ali no centro histórico. Estávamos ali,
um pedinte me segurou pelo braço e disse, me dê um dinheiro, eu quero comer, aquela coisa toda. E aí eu parei para conversar com ele, ele falou, poxa, o senhor está me dando atenção, o senhor é diferente, o senhor é um crente? Eu disse, sou. Ele fez assim, bote a mão na minha cabeça e ore por mim agora. Aí ele disse assim, eu também sou um crente, sou desviado da Assembleia de Deus. Todos nós já encontramos pessoas assim na vida que disseram, eu sou um crente desviado. Você já encontrou? Quem já encontrou aqui? Todo mundo. Isso levanta uma questão dentro de nós. Existe crente desviado? Isso existe de verdade ou não? Será que uma pessoa que experimentou a graça de Deus de maneira profunda na sua alma, no seu coração, intensa, verdadeira, não uma experiência com a religião, não uma experiência com a igreja, mas uma experiência com Cristo Jesus, um toque sublime do Espírito Santo, uma revolução interior que tornou novas todas as coisas, será que é possível essa pessoa se desviar do Evangelho? Na verdade, quando Paulo escreve esse texto, Paulo olha para os irmãos daquela igreja e ele entende que no meio deles haviam pessoas que não estavam propriamente desviadas do Evangelho, mas que haviam pessoas que estavam vivendo uma experiência estranha. Elas estavam ali, mas elas não estavam ali, o coração delas não estava ali entre aquele ambiente da igreja, de convivência, da fraternidade dos irmãos. Paulo está lidando com pessoas que de alguma maneira começaram a ceder e estavam enfrentando quedas espirituais, quedas intensas, profundas. E Paulo fala de uma possibilidade real de alguém esfriar o seu coração e de não conseguir experimentar a alegria, o prazer da vida cristã e aquela força da palavra que demos a semana passada acerca do que é o Evangelho. Paulo disse lá na igreja de Colossenses 3 coisas a respeito do Evangelho. Primeiro, que o Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o primeiro ponto. O que é o Evangelho? O Evangelho é a presença viva de Jesus dentro do seu coração. Não é uma experiência com a denominação, não é uma experiência com a religião, é uma experiência com Cristo Jesus. Depois Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E aí nós falamos 2 coisas sobre o corpo. Uma é quando o corpo quer andar sem cabeça, e eu contei aqui a experiência de quando eu e meu irmão resolvemos matar um pato, e depois de cortar a cabeça dele fora, o pato saiu correndo. E algumas pessoas estão vivendo assim, elas andam correndo de um lado para outro, desgovernadas, sangrando para todos os lados, e elas não sabem para onde estão indo, elas estão correndo apenas com base no arco reflexo, não é? Elas estão correndo de um lado para outro sem saber para onde estão indo. Pessoas que estão sem cabeça. Não é esse corpo que Jesus está falando. Mas às vezes nós somos corpo, nós temos o cérebro, sabemos que o cérebro é Cristo Jesus, Ele é o cabeça. Mas estamos como o corpo daquele homem que adoeceu, que sofreu um aneurisma, uma embolia, um infarto. E isso afetou a sua área motora. E agora ele tem uma cabeça e ele fala assim, pé, mexa-se. E o pé não se mexe, o cérebro manda a ordem, mas o pé se recusa a levantar-se. São aquelas pessoas que estão no meio da igreja do Senhor, no meio do corpo de Cristo, mas elas estão doentes, e elas não conseguem mais identificar os sinais que vêm do cabeça, elas não conseguem mais acompanhar as sinapses, elas não conseguem mais acompanhar aquele fluxo neurológico do cérebro, não conseguem.
estão apáticas, estão indiferentes, estão infelizes, estão insatisfeitas, estão batendo a cabeça o tempo todo, tomando decisões erradas e às vezes se afundando cada vez mais nos seus próprios problemas, nas suas angústias, em conflitos de relacionamentos, em problemas familiares, e parece que nunca conseguem sair deste buraco. Tem tudo, às vezes tem tudo, mas elas vivem como se elas não tivessem absolutamente nada. Terceiro, Paulo diz lá aos Colossenses que a igreja é o ambiente da missão. É impossível você ser um crente em Cristo Jesus e não ser impulsionado pela missão, até porque é a missão de Deus para nós que se torna o sentido da nossa existência na face da terra, neste mundo. Hoje pela manhã, Cléo, trazendo uma palavra aqui sobre as mães, falou que ser mãe é uma missão. Paulo diz isso para Timóteo: ser mãe é uma missão, e o papel fundamental de uma mãe não é ajudar seu filho a descobrir a profissão, mas ajudar o seu filho a discernir a missão que vem de Deus para a vida dele. E a missão de Deus não é que ele seja pastor ou obreiro, quem dera seja, mas não é isso, mas que onde quer que ele esteja e o que quer que ele faça, em qualquer lugar da face da terra, ele seja um agente ativo de Deus no mundo, a favor do reino de Deus. Então isso é a igreja, e Paulo está reforçando isso, mas Paulo parece identificar no meio dos coríntios irmãos que estão desanimando da fé, irmãos que estão prestes a cair. O que é pior, Paulo diz: olha, mesmo diante de tudo que Deus já fez de extraordinário na vida de vocês, alguns de vocês estão próximos de uma queda terrível. Alguns de vocês estão quase caindo. Paulo evoca o exemplo da intervenção de Deus no meio do povo hebreu. Aquele povo experimentou a ação de Deus extraordinária na sua história. Deus enviou as pragas, conforme havia dito a Moisés. Deus libertou o povo do Egito com mão forte. Deus os introduziu pelo caminho de uma terra prometida, que deveria ser a terra que mana leite e mel. E Deus sinalizou para eles de dia, através de uma coluna de nuvem, de uma nuvem que os seguia, que os acompanhava, que os protegia dos raios solares danosos. E de noite Deus os abençoava com uma coluna de fogo. Coisas extraordinárias, sobrenaturais, vistas pelos olhos dos hebreus. Quando eles ficaram presos entre o mar e o exército de Faraó, Deus milagrosamente abriu o mar e fez com que eles passassem em terra firme com os pés secos. E depois olharam para trás e viram o mar se fechar, levando todo o exército de Faraó embora. Algo extraordinário de Deus. E eles tiveram fome e Deus deu um maná, uma representação viva da provisão cotidiana de Deus, da bênção de Deus, que é dada na medida para os seus filhos, dia a dia, por causa da fidelidade de Deus. E eles beberam da água que saiu da rocha, num lugar mais improvável, no meio de um deserto. Deus fez dali brotar uma água, que era um simbolismo da presença de Cristo Jesus entre eles. Paulo está dizendo isso. Coisas extraordinárias aconteceram no meio deles. No momento, eles estavam desfrutando das bênçãos que Deus derramou em abundância, em profusão sobre a sua vida e a sua história, mas logo no momento seguinte, o povo está totalmente apático, desanimado, indiferente, como se não houvesse alegria nenhuma de servir a Deus, como se não houvesse vantagem nenhuma de seguir a Deus. O povo desconfia da generosidade de Deus, desconfia do plano, do propósito de Deus, e acha que Deus está errando naquilo que Ele está fazendo por eles. E Paulo usa o exemplo daquele povo, e olha para os irmãos da igreja de Corinto e diz assim: olha, presta atenção que eu vou dizer a vocês, qualquer um de vocês que pensa que está de pé, cuidado para você não cair. Se você acha que você está de pé, cuidado, porque você pode cair. Quem de nós aqui ousaria dizer: não, eu jamais vou cair? Não, isso nunca vai acontecer comigo.
Nada neste mundo vai abalar a minha fé e a minha comunhão com Deus, absolutamente nada. Meu coração nunca vai esfriar, meu coração nunca vai congelar, eu nunca vou estar sujeito a uma queda. Quem de nós pode dizer isso? Paulo diz: olha, cuidado, porque qualquer um de vocês que pensa que está de pé, cuidado, presta atenção, para você não cair. E aí Paulo fala de 4 questões aqui, que podem derrubar um coração, que podem levar qualquer um a um estado de queda terrível, tenebroso, vertiginoso. Primeiro, Paulo fala da cobiça, está no verso 6. Fique o tempo todo com o texto aberto neste capítulo 10 de 1 Coríntios. Verso 6, estas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então Paulo toca na primeira questão que está gerando a queda daquelas pessoas, a cobiça. A cobiça. O que é cobiça? Cobiça é inveja. Cobiça é querer ter, desejar ter aquilo que outras pessoas têm, querer ser aquilo que outras pessoas são, querer parecer-se com outras pessoas. A diferença que há entre inveja e ciúmes é que o ciúmes é um sentimento egoísta que você tem daquilo que é seu e que você não quer dividir com ninguém, não quer que ninguém coloque a mão sobre aquilo porque aquilo pertence a você, somente a você, e você não quer dividir com ninguém. E a inveja é o mesmo sentimento, só que voltado para aquilo que está do lado de fora. Você olha para a vida de uma outra pessoa e enxerga nessa pessoa um referencial de algo que você gostaria de ser ou ter, e você começa a desejar estar no lugar daquela pessoa. O egoísmo é o que move os ciúmes, e a ambição é o que alimenta a inveja. A ambição de querer estar onde você não está, de querer ter aquilo que você não tem. É quando você estabelece parâmetros e referenciais que são pautados em conquistas alheias. E aí nós ficamos de olhos nos bens dos outros. E aí nós ficamos de olho na posição que os outros ocupam. E aí nós queremos ter a mesma aparência, o mesmo corpo que outros têm. Olhamos para nós e ficamos infelizes, insatisfeitos. Já viu como corpo é uma coisa que desperta inveja? Quem já viu aqui propaganda de shake para emagrecer com uma pessoa gorda? Não tem. É sempre um rapaz malhado, uma moça com corpo bonito, tomando aquele shake assim. Aí todo mundo olha e fala: uau! E você olha para você, você vai no espelho, olha para você e fala: eu nunca vou conseguir alcançar aquilo. Vou tomar litros e litros desse shake e não vou conseguir. A gente estabelece um referencial e a gente olha para aquilo e fala: é aquilo que eu quero, é ali onde eu quero chegar, é com ele que eu quero me parecer, é com ela que eu quero me parecer, aquele é o emprego dos meus sonhos, aquele é o bairro que eu queria morar, é naquele apartamento, um apartamento igual aquele que eu queria ter. É a cobiça, é o desejo, a cobiça é um impulso do desejo de querer ter coisas que talvez naquele momento Deus esteja dizendo: não é para você, pelo menos não agora, ou talvez não seja nunca. E você diz: Deus, é injusto, Deus, por que ele alcançou e eu não? É injusto, Senhor, porque fulana casou e eu não casei? O que ela tem melhor do que eu? Por que o Senhor abençoa ela e não me abençoa? Então Paulo diz: olha, cuidado, porque a cobiça é esse desejo que vai crescendo no coração, que começa com uma admiração, mas dissimula dessa admiração e se transforma numa ambição, numa inveja, no desejo de ter aquilo que não pertence a você.
Depois, no segundo momento, Paulo fala sobre a idolatria, no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. O que isso tem a ver com idolatria? A grande questão é que idolatria é inveja potencializada. Tudo começa com a inveja. A inveja é o elemento inicial, é o gatilho, é o start. Mas ela vai se desenvolvendo e o objeto da inveja se transforma num ídolo. Às vezes você o alcança, e quando você o alcança, você desenvolve uma fixação. Presta atenção nisso. Idolatria é fixação. Isso vai muito além da veneração. As pessoas falam, não, idolatria é a veneração diante de uma imagem. Não, idolatria não é só isso. Idolatria transcende isso. Idolatria vai muito além da questão da veneração. Idolatria é fixação. É quando você deriva o sentido da vida de coisas que são terrenas, coisas que são passageiras, mas que num determinado momento se transformam nas coisas mais importantes da sua vida, o centro das suas atenções. É quando você transforma algo que é bom, não é algo ruim, mas quando você transforma algo que é bom em algo que é supremo, vital. E você diz assim: sem isso aqui, eu não posso viver neste mundo. A idolatria acontece quando o coração humano diviniza coisas, pessoas, circunstâncias, como se isso tudo fosse o centro da nossa vida, como se isso tudo fosse nos dar plena satisfação, segurança e plenitude, aquele senso de completude, complemento no coração, absoluto. Você diz: eu preciso disso, eu quero isso. Vamos ao exemplo que Paulo dá dos hebreus. O exemplo que ele evoca, fica a sua mão aí nesse texto, o exemplo que ele evoca está em Êxodo capítulo 32. A história é muito interessante porque Moisés está conduzindo o povo pelo deserto em direção à terra prometida, e o Senhor está dirigindo a vida do povo através de Moisés. Moisés é o líder, Moisés é o homem separado por Deus, mas Moisés precisa ouvir o Senhor, Moisés precisa sair do meio da multidão e ficar só, e ficar num estado de solitude, para ouvir a voz de Deus, para escrever o que Deus ordenou e transmitir o chamado de Deus e as leis de Deus para o povo. Então Moisés sai de perto do povo, deixa o povo ali. Moisés tem um ajudante, e o ajudante de Moisés é Arão. Arão é irmão de sangue de Moisés, e Arão foi o homem separado por Deus para estar lado a lado com Moisés. Então Deus chama Arão e diz: Arão, fique junto de Moisés. Moisés, Arão é a sua muleta, Arão é o homem que vem depois de você, ele é o seu companheiro fiel. Então Moisés chega para Arão e diz: Arão, cuide do povo, porque eu vou até um monte para ouvir o Senhor. E ele subia, recebia orientações e descia, depois ele subia novamente e descia, e ele subia e descia, e numa dessas vezes ele subiu, e veja lá o que aconteceu. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos o quê? Deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí você podia dizer...
Então Moisés sobe aquele monte, está ali, e o povo começa a dizer isso. Era de se esperar uma resposta de Arão. O povo cerca Arão e diz: Arão, Moisés sumiu, Moisés desapareceu, então vamos fazer deuses que vão adiante de nós. O que a gente espera de Arão? Que Arão deu uma bofetada em todo mundo. Eu digo: o que você tem na cabeça? Vocês não estão entendendo que só o Senhor é Deus? Já não receberam provas suficientes da grandeza e do amor e do poder de Deus? Mas olha o que acontece. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-me. Trouxe o ouro de todo mundo. E então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Olha só o que deu em Arão. Segundo homem de Deus, comprovadamente, um homem chamado por Deus para acompanhar Moisés naquele projeto. E Arão erra gravemente, e ele mesmo acaba sendo um instrumento para levar o povo para Deus. Então as pessoas disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que fizeram o quê? No verso 4: e tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, ele ficou à vontade diante dele, apregoando, e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para fazer o quê? Comer, beber e se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, desce, porque o povo quisesse sair do Egito e se corrompeu. Depressa se guiou no caminho que havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, o adorou e sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, esse é o povo de Judá, servis, tudo servis. Agora, pois, deixa-me, para que me acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, e de ti farei uma grande nação. Aí Moisés disse: não, Senhor, por favor, não faça isso. Senhor, não destrua o povo. Senhor, tenha misericórdia do povo. E tal, e tal, quando Moisés desce para as tábuas, que Moisés deu o tamanho do estrago, Moisés fica tão irado que ele pega as pedras e quebra tudo do seu lado. Se Moisés desce para fazer uma vontade de destruir o povo, o próprio Moisés suportou ver o tamanho da idolatria que havia no meio daquelas pessoas. E Moisés clama a Deus, ora por eles, mas muitos deles acabam passando pela espada, e naquele dia 23 mil pessoas morrem pelo castigo de Deus. Essa situação acontece para mostrar para nós que mesmo uma pessoa aparentemente sã, consagrada, fiel, pode em determinado momento da sua vida se perder o seu coração na direção do medo. Agora, os pagãos antigos sempre praticavam a idolatria, mas o foco deles não era o ídolo pelo ídolo, mas sim o ídolo daquilo que ele representava. Na verdade, o que acontecia era que as pessoas adoravam as representações do ídolo, ou aquilo que o ídolo representava. A ligação deles não era com a figura do ídolo, mas com aquilo que estava por trás do ídolo. Então, por exemplo, as pessoas adoravam a fertilidade e o sexo livre.
afeiçoavam nas suas práticas sexuais. Eles tinham os deuses que representavam o trabalho, os deuses que representavam as colheitas, os deuses que representavam as guerras, os deuses que representavam o dinheiro e as ações. A grande questão é que o Deus, ou seja, o ídolo, é tudo aquilo que governa o coração de uma pessoa e que impede uma pessoa de viver para a glória de Deus. Eu estou sem som aqui, eu estou me ouvindo aqui, te ajuda, por favor. Arrume certo, por favor, Sérgio. Alô, isso, deixa isso aqui, irmão, não mexe mais nada, por favor, não mexe nenhum botão mais. Deixa quieto. Segura o menino lá, deixa ele, segura ele lá, vem amarra ele, por favor. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Alguma coisa que tira a nossa atenção. Alguma coisa que nos cerca, que cerca a nossa mente de maneira fixa. Que a gente começa a viver em prol daquilo. Parece que aquilo arranca um pedaço da gente. Sabe como é? Se for tirado de nós, vai arrancar um pedaço de dentro de nós. Pode ser um bem, mas pode ser uma pessoa, pode ser um cônjuge, pode ser um namorado, pode ser um filho. Hoje Cléo falou pela manhã que às vezes as mães transformam os filhos em ídolos. Pode ter a ver com relacionamento amoroso, pode ter a ver com uma obsessão pelo trabalho, pela competência pessoal, pela habilidade que alguém tem. Pode ser uma fixação em cima da beleza, da estética, da inteligência. Ideologias também viram ídolos. A história nos deu fartos exemplos disso. As pessoas ficaram tão fixadas em ideologias, como o Holocausto, por exemplo, que dizimou a vida de 6 milhões de pessoas. Não trouxe nenhum benefício, só trouxe malefício para a sociedade. Mas era um ídolo daquele homem. Haviam ídolos atormentando a cabeça dele e que levaram ele a tomar aquelas decisões, ídolos que atormentam a mente das pessoas e fazem com que elas tomem decisões erradas todos os dias. Um ídolo pode ser uma causa política, um ídolo pode ser uma causa social. O ídolo pode ser uma obsessão por alcançar um patamar financeiro, sucesso financeiro. Até o ministério vira ídolo, igreja vira ídolo. Ministérios e departamentos que cuidamos dentro de uma igreja viram ídolos para nós. Timothy Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos. E no livro ele diz o seguinte: o conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada que integra categorias intelectuais, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Existem ídolos que são pessoais, como o amor romântico, a família, o dinheiro, o poder, o sucesso, o acesso a círculos sociais específicos, ou a dependência emocional de outros em relação a você, ou a saúde, a boa forma e a beleza física. Interessante como essas coisas vão virando ídolos para nós, vão virando um lugar onde você quer estar. Quantas moças novinhas estão tendo graves problemas com anorexia, com bulimia, porque elas foram despertadas na sua cabeça a adorarem um padrão de ídolo, de beleza, e elas querem perceber aquilo, mas elas têm uma distorção na mente, uma distorção patológica, terrível, que destrói a sua própria vida e a sua própria saúde, buscando aquilo que Deus jamais queria que elas buscassem. Idolatria é ideia fixa.
Toda pessoa que tiver uma ideia fixa, uma obsessão, é um idólatra. Está fixado naquilo. É quando alguma coisa assume o lugar de Deus e se torna uma possibilidade de significância, de satisfação plena, que nada nesse mundo pode dar, a não ser o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E aí a pessoa está tão fixada naquilo, tão fixada, que ela mata e morre por aquilo. Que ela briga e cria inimizades, e se irrita com todo mundo, e se defende, e vive ansiosa e tem medo de perder. Ideia fixa, algo fixo na cabeça, um ídolo. Então Paulo diz, a primeira coisa que pode nos afastar é a cobiça, a segunda é a idolatria. Terceira coisa, está no verso 8 aí, do capítulo 10 de 1 Coríntios. E não pratiquemos o quê? A imoralidade. A palavra grega, que foi traduzida para nós aqui como imoralidade, ou em algumas traduções aparece a expressão no português fornicação. A palavra grega é porneia. E segundo os estudiosos das línguas originais, essa é uma palavra, um vocábulo muito difícil de ser traduzido para o português, porque é um vocábulo muito amplo. O que é a porneia? A porneia possui um significado extenso demais. No geral, o que se diz é que este termo, fornicação ou imoralidade que aparece aí, tem a ver com todo tipo de desvio sexual e da prática indiscriminada fora do matrimônio ou dentro do matrimônio, quando de alguma forma aquilo que se pretende ou aquilo que se presume fere princípios bíblicos para o casal ou fere a consciência do cônjuge. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo está falando que pecados sexuais estão fazendo com que pessoas percam a sua fé. O que Paulo está dizendo aqui, está nos alertando, é que por causa desse anseio, desse desejo, por uma vida sexual intensa, plena, que tem virado uma obsessão, um ídolo no meio da nossa geração, muitas pessoas estão praticando a porneia, a imoralidade. O sexo é uma bênção, é uma criação de Deus, para ser uma manifestação de afeição, de amor, de prazer e de dependência entre duas pessoas que se amam e que assumiram um compromisso sério e responsável, indissolúvel, uma pela outra, e que se tornaram ambas uma só carne. Através do quê? Através do matrimônio. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Toda espécie de manifestação sexual fora desse ambiente de amor sincero, verdadeiro, que assumiu a responsabilidade e que se transformou num casamento e que é indissolúvel diante de Deus, toda manifestação sexual está inserida nesse contexto da porneia e é abominável diante de Deus. Toda, seja ela qual for. O sexo é algo bom? Sim. Criado por Deus? Sim. Mas quando ele é mal usado, se torna mal na nossa vida e na nossa experiência. Por isso, quando há qualquer prática relacionada à imoralidade sexual fora do casamento, é um erro contra Deus. E dentro do casamento, além de ser um erro contra Deus, é um erro contra o cônjuge também. O que é a porneia? Essa palavra que derivou para nós, a pornografia, ela pode significar prostituição. Ela, quando existe, por exemplo, a troca, não é? A prática sexual que visa interesses e trocas, o tráfico do corpo, a lascívia, que é aquele coração despejado em cima de vida sexual o tempo todo. A defraudação, que é quando uma pessoa tenta tirar de outra aquilo que não lhe pertence.
É como se fosse um roubo. A sensualidade, que é uma tentativa de atrair, seduzir uma outra pessoa no campo da sexualidade. A infidelidade conjugal, o adultério. O onanismo e as práticas modernas, as novas modalidades. Por exemplo, o voyeurismo. Na verdade, Jesus já falou sobre isso. Jesus diz: quando um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele o quê? Já cometeu adultério com ela. Então chama-se de voyeurismo quando o camarada vai dar uma espiadinha, como diz Pedro Bial. Uma espiadinha. E fica espiando a vida dos outros, e câmeras, e janelas, e assim por diante, e a pessoa vai em cima daquilo. O sexo virtual, tão comum, que tem tantos casais darem cabeçada, irmãos, quando uma mulher flagra um marido tendo acesso à pornografia, e ela vai flagrar. Ou vice-versa, quando o marido flagra uma mulher, e ele vai flagrar. Sabe o que acontece? Há uma quebra da confiança entre os dois, que leva 3, 4, 5 anos para ser consertada, restaurada. Mas cada vez mais as pessoas estão sendo vitimadas por esse Deus que é o sexo, por essa obsessão que tem feito com que elas tenham acesso livre à pornografia e a qualquer tipo de relacionamento, em qualquer ordem, em qualquer lugar. Os especialistas estão aí alertando para o fato de que meninos hoje, com 8, 9 anos de idade, já estão plenamente viciados em pornografia. 8, 9, 10 anos de idade, meninos e meninas tendo acesso livre à pornografia. Então os princípios da palavra de Deus que regem essa questão da sexualidade são princípios sérios, que não podem ser colocados de lado, e que tem destruído, quando violados, tem destruído a vida de muitos casais, de muitos cristãos, tem esfriado até de muitos, tem feito com que muita gente que era ativa, que era uma bênção no reino de Deus, que estava no meio da igreja, servindo ao Senhor com dedicação, com alegria, hoje são pessoas apáticas, indiferentes. Tudo começou com pecados morais, pecados de imoralidade sexual. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Versace, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Deixa anotado aí, para você olhar depois. É palavra do Abraão? Essa igreja que é radical demais? Essa igreja que está vivendo fora do mundo, numa outra época, porque os jovens hoje são modernos? Não, presta atenção que eu vou dizer para você. O pecado é pecado em qualquer geração, e a condenação do pecado é pior a cada geração que passa. Quanto mais temos acesso à verdade de Deus e insistimos no pecado, pior vai ficando a nossa situação. Então Paulo diz: olha, a coisa é séria, a coisa é séria. Você não pode abrir um espaço na sua vida em que a fornicação se torne algo comum e que destrua a sua fé. Primeiro, a cobiça. Segundo, a idolatria. Terceiro,
a fornicação. Quarto, Paulo diz no verso 9: não ponhamos o Senhor à prova. Em outra tradução diz: não tentar o Senhor, não tentar a Cristo. O que isso significa? Do que ele está falando? Está falando de duas coisas. Primeiro, está falando da dúvida. Quando Deus está falando e você está colocando em dúvida o que Deus está dizendo. Segundo, ele está falando daqueles, ouçam, por favor, olha aqui para mim e me ouçam. Ele está falando daqueles que gostam de andar no limite, prestes a cair, e continuam andando. Eles sabem que cedo ou tarde isso vai vir à tona, vai explodir, vai gerar vergonha, vai gerar disciplina, vai gerar desconfiança, vai quebrar relacionamentos, vai destruir casamento, vai dar mau exemplo para filhos, sabe disso, mas ele continua caminhando. Ele fala: não aconteceu nada, eu vou mais um pouquinho só, eu tenho domínio, mais um pouquinho, não, eu vou, e ele vai levando até o limite, está tentando a Cristo. No meu primeiro pastorado, eu conheci um dentista na cidade que não era cristão, era esposo de uma mulher cristã da igreja. Ele era um homem muito bem sucedido, um dentista, muito bem sucedido financeiramente, tocava numa banda na cidade, vivia rodeado de mulheres, tinha casos por toda a cidade, todas as pessoas sabiam disso. A mulher sofria muito, padecia muito com o estilo de vida que ele levava. O homem tinha uma casa maravilhosa, tinha 3 carros na garagem, tinha fazenda, e todo mundo olhava para ele e dizia: uau, o doutor lá é bem sucedido. E um dia eu sentei para conversar com ele. Eu disse: amigo, sua vida está indo mal. Ele disse: como está mal? Olha o que está acontecendo. Ó. Ele disse: não, se Deus existe, olha o que ele disse: se Deus existe, Ele, além de me amar, Ele não está me condenando nada, porque Ele continua me abençoando. Eu faço tudo o que faço, mas se Deus existe, Ele me ama e Ele continua me abençoando. Muitas pessoas pensam exatamente como este homem. Elas falam: não, eu não fui castigado, eu não fui caçado, eu não fui descoberto, então eu vou levando minha vida, eu vou tocando, eu vou andando nesse limite. E ele está dizendo assim: olha, não coloque o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não coloque o Senhor à prova. Deus está orientando a pessoa, está dirigindo, está ensinando, está disciplinando, e a pessoa diz: não aconteceu nada, eu vou continuar mais um pouquinho. Agora, Provérbios capítulo 29, verso 1, diz assim: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Você sabe o que é cerviz? É esse músculo aqui, ó. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de vez, sem que haja cura. Posso repetir? Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de vez, sem que haja cura. É claro que Deus está nos orientando, tudo muito simples. Não tente a Cristo, não coloque o Senhor à prova. E por último, ele diz, verso 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Por que a gente não tem que murmurar? Por que eu não posso murmurar? Por que eu não posso reclamar da vida? A catarse não é um meio de aliviar as tensões? Válido. Não é bom que a gente abra e que a gente ponha para fora aquilo que está oprimindo a gente? A Bíblia diz não. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. A murmuração aqui é mais do que reclamar das coisas cotidianas. A murmuração aqui é uma revelação, é uma exteriorização do sentimento de descontentamento do coração. Sabe quando a senhora olha para o seu marido assim e fala: meu Deus, por que eu tinha na cabeça quando casei com esse homem? Ou então quando o homem coloca os olhos numa outra mulher, depois ele olha para si e fala: ah, Jesus, por que eu não pensei nisso antes?
É quando a gente levanta de manhã e fala assim: ah, meu Deus, eu vou ter que ir para aquele emprego de novo, aguentar aquele patrão, para no fim do mês receber aquele salarizinho desse tamanho assim. E a alma vai ficando descontente, descontente. Agora presta atenção que eu vou lhe dizer. Esses 5 pecados não estão aqui aleatoriamente. Eles estão conectados um ao outro. Quando há o descontentamento na alma, você começa a invejar as pessoas. Quando você inveja, você entroniza ídolos no seu coração. Quando você entroniza ídolos no seu coração, você se torna uma pessoa imoral. Quanto mais imoral você é, mais você está tentando a Cristo. Está percebendo como as coisas estão completamente ligadas umas às outras aqui? Tudo começa com esse sentimento de descontentamento da alma, quando a gente começa a olhar e dizer assim: poxa, por quê? Por que que eu não sou abençoado como as pessoas são? E aí Hebreus diz assim para nós: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Sabe quando você chega assim de manhã e você olha no espelho? E quando você olha no espelho assim, você olha e fala: nariz, rosto, orelha, cabelo parecendo mola. Aí você olha assim, bochecha, barriga. Estou horrível, estou péssimo. E aí você corre, começa a procurar qual é o protótipo do que eu gostaria da minha vida, e você começa a correr atrás daquilo, e vai, ou então é insatisfação, sabe, tem pessoas que começam a idolatrar o conhecimento, começam a idolatrar a intelectualidade, porque eles acham que se eles atingirem um grau de intelectualidade muito elevado, então eles vão poder afirmar a sua própria imagem e a sua estima pessoal. Nada a ver isso, nada a ver. Deus nos convida a nos contentarmos com aquilo que Ele nos tem dado, porque Ele jamais vai nos desamparar. Ele jamais vai deixar de cuidar de nós. Então eu queria fazer um desafio para você. Eu vou chamar aqui a equipe vai cantar mais uma vez a estrofe daquele cântico que a gente cantou no início aqui. E eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre isso, sobre o seu coração, sobre o que está acontecendo, sobre esses pecados destacados aqui por Paulo, que às vezes atrapalham tanto a nossa vida. É a inveja, é a cobiça, o que está acontecendo? É a idolatria? Será que nós estamos colocando pequenos ídolos no nosso coração, e eles estão ocupando todo o espaço da nossa mente, do nosso coração? Irmãos, me permita dizer isso mais uma vez. Eu tenho dito, outros pastores também têm dito, a gente tem observado, há um grande fenômeno hoje acontecendo entre os cientistas do comportamento humano, que estão falando sobre a grande dependência das pessoas disso aqui, ó. Hoje à noite vai passar uma reportagem sobre isso. As pessoas estão se tornando dependentes disso, estão precisando de tratamento psiquiátrico para conseguir se libertar das redes sociais, do WhatsApp, do celular. Não conseguem, ficam apavoradas, ficam ruins. Virou um ídolo. Virou um ídolo. O ídolo pode ser um time de futebol, o ídolo pode ser uma rede social, o ídolo pode ser uma pessoa, o ídolo pode ser um emprego, o ídolo pode ser qualquer coisa. Nós podemos entronizar ídolos na nossa vida e na nossa alma, e eles esfriarão a nossa fé, irão interferir na nossa comunhão com Deus, tirarão o Senhor do altar principal da nossa vida, farão com que a gente ofereça sacrifícios de adoração a estas coisas, a esses pequeninos deuses, e não ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça e que você ouvisse mais uma vez esse cântico e cantasse ele com seus olhos fechados, com sua cabeça baixa, mas fazendo uma avaliação da sua vida e do seu coração.
chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu quero ser honrado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. O tempo todo a palavra de Deus diz para nós: fugir dos ídolos, fugir dos ídolos, fugir dos ídolos. O que é que tem virado um ídolo na sua vida? Eu queria fazer uma pergunta aqui, um desafio. Eu queria que você fosse muito honesto. Fique com sua cabeça baixa, seu olho fechado. Se lá no fundo do seu coração você identificou um pequeno ídolo, levanta a sua mão, fala: eu identifiquei. Levanta assim corajosamente sua mão. Pode levantar. Isso. Pode levantar. Eu queria orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui e dissesse: Deus, eu quero colocar esse ídolo agora diante da cruz de Cristo Jesus. Seja ele qual for, eu quero vir aqui agora, eu quero colocar esse ídolo diante do Senhor. Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. Diga: Deus, eu quero fazer isso hoje. Eu não quero conviver com coisas que vão perturbar a minha relação com o Senhor. Eu não quero que outros ídolos se assentem no trono que pertence só a Cristo Jesus. Posso dizer mais uma coisa sobre ídolos? Ídolos tiram a nossa paz, trazem perturbação para a nossa alma. Ídolos perturbam a nossa mente, nos deixam ansiosos, nos deixam irritadiços, nervosos, estressados. Ídolos fazem essas coisas com a gente. Diferente de Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Sai do seu lugar e vem aqui e fala assim: Deus, eu quero oferecer isso ao Senhor no teu altar, em nome de Jesus. Sabe, talvez você olhe para o seu coração e você veja outras coisas. Talvez não tenha ainda um ídolo aí, mas o seu coração tem tido uma ambição muito forte, voltada para alguma coisa, e isso tirou a sua paz há muito tempo tirou a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de oração, e você não ora mais, não lê mais as Escrituras, você passa tempos e tempos na frente de um aparelho, de uma televisão, de um computador, de um tablet, um celular, alguma coisa, e você não consegue mais ter comunhão com o Pai. Olhe para isso, por favor, olhe para isso é grave. Diga: Deus, não vai ser assim, em nome de Jesus, eu vou dar um passo de fé hoje, eu vou adiante hoje, confessando, Senhor, isso, e pedindo para o Senhor que o Senhor quebre isso na minha vida, na minha alma, no meu coração, e que hoje o Senhor traga restauração à minha história e à minha comunhão com o Senhor. Olha, aquele que pensa que está de pé, cuidado para você não cair. Se você quiser colocar diante do Senhor, pode sair do seu lugar e se junta esses irmãos aqui e venha orar junto com a gente. Diga: é isso que eu quero, em nome de Jesus, é isso que eu quero. Pai, nós queremos bendizer o teu nome nesta noite, Senhor. Nós te exaltamos porque quando ouvimos a tua palavra, percebemos todas as implicações que existem por trás de pecados graves como esses, que esfriam a nossa fé, que nos colocam no limite da queda, que às vezes nos empurram para precipícios, nos forçam a tomar decisões erradas e contrárias à tua vontade. Senhor, eu quero estender a minha mão diante dos irmãos neste momento, pedindo ao Senhor que em nome de Jesus
o Senhor traga cura neste lugar, Senhor. O Senhor traga restauração de vidas, restauração da comunhão com o Senhor. Pai, nós colocamos diante da cruz de Cristo Jesus qualquer pequeno ídolo do nosso coração, Senhor. Seja ele qual for, que esteja perturbando a nossa paz, perturbando nossa comunhão com o Senhor, perturbando a nossa vida de viver plenamente aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós nos livramos disso agora em nome de Jesus. Nós colocamos isso diante do Senhor, nós oferecemos no teu altar, é teu, não nos pertence, e nós não queremos mais essas coisas. O que nós queremos na nossa alma é somente a tua vontade, Senhor. Então abençoa os irmãos neste momento, traz restauração, traz vida, transforma, Senhor, que esse seja um momento histórico, seja um marco divisor da vida de cada um, haja uma transformação plena da parte do Senhor, o Senhor liberte, o Senhor transforme, e que deste momento tão precioso de reflexão e de consagração na tua presença, resulte pessoas muito mais consagradas, muito mais plenas do teu Espírito, muito mais cheias do Senhor, portanto muito mais felizes, muito mais plenas, muito mais realizadas neste mundo, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite. Ó Deus, o Senhor sabe que algumas destas coisas estão arraigadas na nossa alma, e nós te pedimos, traga libertação hoje em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todo o sentimento da nossa alma contrário aos teus propósitos, ao teu plano maravilhoso para nós. Tira de nós todo ídolo, todo desejo, toda ambição que não procede do Senhor. Senhor, se houver no meio da tua igreja algum pecado de imoralidade que tem nos afastado do Senhor, quebra isso nesta noite em nome de Jesus. Ajuda-nos a crer na tua palavra e a buscarmos com avidez, com coragem, com responsabilidade o que a tua palavra diz, porquanto Paulo nos ensina aqui que quem despreza essas coisas não despreza o homem, mas despreza ao Senhor que nos deu o Espírito Santo, e nenhum de nós poderá dizer diante do Senhor que não podia, que não tinha forças, porquanto a tua palavra diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel, e juntamente com as tentações nos proverá também um escape para que possamos suportar. Então eu peço ao Senhor, renova a fé e o coração de cada um, protege o teu povo, alarga a visão, ajuda a enxergar o escape, a saída, e que as decisões sérias tomadas hoje diante do Senhor tragam efeitos positivos sobre a vida do teu povo, daqui até o fim da vida de cada um, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite, aqueles que estão nos vendo pela internet, cada um que aqui está, abençoa cada família aqui representada, que o teu amor, a graça bendita infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão plena, perfeita do Espírito Santo de Deus, seja abundantemente derramada sobre todos, para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz para os nossos lares. Se você está aqui, você quer receber a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu vou estar aqui à frente com alguns líderes e pastores. Vem aqui que nós vamos orar por você. Deus abençoe, vamos em paz, uma boa semana para todos.